E mais uma hora de café no nosso programa. Dessa vez a gente vai mudar totalmente de assunto. Saímos da moda, hein? Agora nós vamos falar de justiça, vamos falar de direitos. E quem bate papo conosco é o Dr. Luiz Carlos Branco. Que bom que o senhor está aqui. Eu estou feliz da vida de recebê-lo. Eu que me sinto lisonjeado de estar novamente com você, sempre nos prestigiando e preocupada com o interesse da sociedade jundiaense. Bom, eu escolhi, já conversei um pouquinho com o Dr. Branco, eu escolhi um assunto muito importante. Vamos falar de separação. Infelizmente, são muitas as separações que acontecem nos nossos dias. E parece que no Brasil há algumas exigências. Primeiro separa, depois divorcia. Isso vai ser por muito tempo assim ou já tem mudança prevista? Olha, tem mudança prevista. Hoje, o que está acontecendo? Nós temos a dissolução da sociedade conjugal. Ela se dá por várias formas, pela morte, pela anulação do casamento, pela separação e pelo divórcio. A separação, ele é um processo que depois de um ano de casamento, se o casal não tiver interesse em continuar, ele já pode entrar com pedido de separação, e esse pedido de separação, ele põe termo aos deveres conjugais, dever de coabitação, e ao regime de bens. E depois de decorrido um ano dessa homologação, é feito a conversão da separação em divórcio, que aí sim se dissolve o vínculo e praticamente a pessoa volta quase que ao estado de solteiro, podendo se casar novamente. E até é interessante que se ele resolver voltar com a ex-mulher, ele tem que fazer um processo de casamento. É novo casamento. Agora, existe então um projeto para que seja direto o divórcio? Existe uma proposta de emenda constitucional de 2009 que já foi aprovada em primeiro turno no Senado, em que se acaba o processo de separação. Então é feito apenas o divórcio a qualquer tempo, que evidentemente vai redundar numa grande economia para as partes, para o próprio judiciário, que hoje, na verdade, o Poder Judiciário, ele é um controlador do tempo, né? Porque depois dessa separação precisa decorrer um ano, esse processo fica lá arquivado. Quando as partes resolvem se divorciar para dissolver totalmente o vínculo, o que acontece? As partes contratam o advogado, ele vai entrar com pedido de conversão, esse processo vai ser desarquivado, é um procedimento quase que administrativo. Agora, já tivemos um grande avanço também, que quando as partes não tiver menores envolvidos, nada, e a partilha for amigável, esse procedimento pode ser feito até através do cartório de notas. Doutor Branco, muita gente, quando fala em separação, já tem a ideia de que vai ter direito a tantos %. Se tem filho, então já sabe até qual é o valor. Isso realmente é assim? Todo mundo, quando vai fazer a separação, tem a nítida impressão que ela já tem pré-garantido 30%. A lei não fala em porcentagem, não fala nada disso. O que diz a lei? Que o juiz vai fixar o valor da pensão de acordo com a necessidade de quem reclama e das possibilidades de quem pode pagar. Então esse binômio é uma conjugação que é muito importante, então todo mundo tem que levar em consideração esse fator. Pode até ser que quem precise receber seja o homem. Sim, já tive casos assim, isso acontece realmente, porque a pessoa não tem condições de trabalhar, está inválido, e quem pode prestar os alimentos tem condições e ele não tem condições de sobrevivência. Então não existe um critério fixo. Esse 30% às vezes é uma regra geralmente até adotado quando esse processo de separação, o mesmo divórcio amigável, o consensual, é feito de comum acordo, o que é recomendável. As partes, eu acho que quando não existe mais amor, as partes têm que sentar, conversar, resolver essa situação, né? Porque senão fica uma discussão judicial achando que tem direito. Eu sempre brinco, né? Que no Brasil nós temos 200 milhões de advogados, 200 milhões de médicos, 200 milhões de técnicos de futebol, 200 milhões de engenheiros, né? Então, é tudo. Então fica essa nítida impressão. Mas eu recomendo que as pessoas sempre consultem um advogado, e posso dizer que
Jundiaí é uma cidade que tem bons advogados, pessoas assim que merecem toda a consideração, o respeito. Às vezes a gente vê pessoas procurando advogados de outras comarcas, de São Paulo, de Campinas. Não tenho nada contra, mas eu queria dizer aqui que nós temos excelentes advogados de Jundiaí, bons mesmos, em todas as áreas, e que nós devemos se orgulhar deles. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua presença, a gente podia conversar muito mais, mas o programa continua, teremos outros bate-papos, qualquer dia no seu escritório, pode ser? O maior prazer, estou à disposição, o que eu puder contribuir para orientar e ajudar a sociedade, eu farei. E aproveito aqui para recomendar, sempre que alguém tiver esse tipo de problema, que é comum, isso surge mesmo, que procure uma orientação profissional, que é o ideal. Assim não há tanto desgaste, não há todos esses traumas que acabam causando, porque as partes envolvidas acabam achando que estão agindo corretamente e às vezes não estão. Isso facilita o trabalho do judiciário, dos advogados e até o bem-estar das partes. Obrigado, doutor Branco. Até o próximo encontro. Eu que agradeço.